Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tenha uma tarde, uma noite abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero compartilhar aqui uma palavra com meus amados, que essa palavra alcance o seu coração, ou melhor, os nossos corações, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai na divisão de juntas e medula, de alma e espírito. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Quero compartilhar aqui em Gênesis capítulo 21, falar sobre Enoque. Enoque andou com Deus e foi transladado. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 5, a partir do 21 até o 24, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Senhor, que a sua palavra possa nos transformar, que a sua palavra é viva e eficaz, que ela venha alcançar as vidas, Senhor. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão, Pai, em depressão, oprimida, Senhor, pelo mal. Pai, que a sua palavra venha libertar, como diz lá no teu evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, e ela se chama Jesus. Senhor, invada esses corações, capacita os meus lábios, me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, e não aquilo que eu quero. Me unja como o Senhor ungiu a Pedro, a João, a Tiago, a André, que seja tudo para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Receba a vitória. E a palavra de Deus diz, vale a pena ler de novo: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa passagem é uma das passagens que eu sempre tive curiosidade, porque a Bíblia, ela é cheia de fatos que nos chama a atenção, e esse aqui é um deles, em ver que um homem, um ser humano mortal, andou com Deus, e a palavra de Deus diz que Deus o tomou para si. Isso nos lembra do profeta Elias, que depois dele fazer descer fogo do céu e matar os profetas de Baal no Monte Carmelo, lá a gente vê Elias, depois desses episódios e tantos outros, ele cerrou o céu para que não chovesse sobre a sua palavra. E ele fez tantas coisas, mas nós podemos ver Elias lá na frente desanimado. A gente pode ver Elias lá na frente pedindo para morrer. E ele entra numa caverna e Deus fala com ele: Elias, o que fazes aqui? E ele vira: Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Para mim basta. Eu quero morrer. Em outras palavras, acaba logo com isso. Aí Deus vira para ele e fala para Elias, nesse episódio: tem 7.000 que estão na mesma situação que você, comendo pão e bebendo água, e escondido de Jezabel, porque temiam a Deus também. Depois de tantas coisas que Elias fez em
em nome de Yahvé, em nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foi um dos maiores profetas que o Antigo Testamento nos mostra. Ele fez descer fogo do céu. Elias, ele foi ousado. Não teve profeta igual a Elias, que ousou de uma forma poderosa. Mas ele era ser humano. E como ser humano, chegou um ponto que ele pediu a morte. E Deus fala para ele, tem 7.000. Em outras palavras, não só está você, não só tem você. Porque muitas das vezes, na nossa vida, nós achamos que só nós passamos por problemas, só nós temos problemas, só nós temos dificuldades, só nós passamos por lutas. Não, tem pessoas também nessa terra, ou melhor dizendo, muitas pessoas que temem a Deus, como Elias temia, e estavam passando por luta. Só que Elias não estava enxergando isso, profeta, porque ele achava que era só ele que estava vivendo aquele momento difícil, assim é comigo e com você. Agora, o que me chama a atenção desse contraste do profeta Elias com Enoque. Enoque, a palavra de Deus não diz muita coisa sobre Enoque. Diz que ele gerou filho, e depois viveu mais 300 e poucos anos, e depois Deus o transladou, levou para si, porque ele andou com Deus. A Bíblia não descreve que Enoque fez como o profeta Elias, desceu fogo do céu, que consumiu a oferta no Monte Carmelo, que ele cerrou os céus para que não chovesse por 3 anos. Você não vê a palavra de Deus afirmando de maneira nenhuma, mas só fala que Enoque andou com Deus. E muitas das vezes, o nosso andar com Deus, nos dias de hoje, parece que nós temos que fazer descer fogo do céu. Hoje nós estamos vivendo algo tão complicado, dentro da igreja e fora da igreja, uma coisa tão difícil de entender, porque acha que todos que estão dentro da casa de Deus têm que ter aquele dom. Se a pessoa não tiver o dom de línguas estranhas, se ela não pular no poder, né, se ela não tiver dons de revelações, se ela não curar, se ela não profetizar, ela não tem Deus na vida dela. Às vezes a sensação que nós sentimos é isso. E nós vemos aqui um homem que a Bíblia nos revela, em Gênesis, que ele andou com Deus, e Deus o levou para si. Podemos pensar, criou os filhos que Deus deu a ele, trabalhou, viveu dignamente, pagando suas contas, sustentando a sua família, e a palavra de Deus diz que, como diz aqui, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Foi tirado da terra. Ele chamou tanta atenção de Deus no seu andar. O que nós podemos aprender com isso? Como que eu ando na presença de Deus? Qual é o nosso andar na presença de Deus? Qual é o nosso estilo de vida? Porque nós, eu falo para os crentes, a gente se preocupa tanto e muitas das vezes mostrar que temos a unção, né? Que falamos em língua, que pulamos no poder para poder impactar outras vidas, mas a única coisa que Deus espera de nós é andarmos com Ele, como Enoque andou e foi tirado para Ele. A maior profecia, a melhor forma de você profetizar é a própria palavra de Deus, que Deus deixou para nós, de Gênesis a Apocalipse. Nós não precisamos mais de nada. Mas nós estamos vivendo um momento tão delicado da igreja do Senhor na face da terra e do mundo, que as pessoas, quando Jesus esteve aqui nessa terra, pediam a Ele um sinal. E Jesus falou, sinal nenhum mais eu vos dará.
passará. Por quê? Porque a não ser o sinal de Jonas. A palavra de Deus diz, através das cartas de Paulo, que os gregos pedem sabedoria e os judeus sinais. Jesus andou aqui por esta terra, pregando a palavra do reino de Deus. É chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus curou, Jesus libertou, Jesus restaurou, Jesus fez milagre. E as pessoas ficavam atrás de Jesus porque ficavam maravilhados. Mas muitas dessas pessoas que viram curas, milagres, libertações, transformações que o nosso Senhor Jesus fez e não foram impactadas. Nós estamos vivendo momentos muito complicados na face da terra, onde a apostasia tem chegado aos corações. A incredulidade, como diz lá em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, encontrará fé na terra? As pessoas estão esperando um grande avivamento, o mover do Espírito, mas eu digo para você com toda certeza, o Espírito Santo, depois que ele desce, no dia de Pentecostes, que está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o cumprimento da profecia de Joel, ele nunca mais saiu daqui, e ele tem avivado. O que as pessoas querem? Levitar? Voar? Isso não pode, a gente não pode se agarrar a essas coisas, porque o profeta Elias fez fogo descer do céu. Isso não é garantia de nós andarmos com Deus. Quantos profetas na Bíblia profetizaram? Quantos profetas falaram em nome de Deus? E nem por isso eles fizeram coisas que muitas das vezes nós esperamos. Hoje as pessoas vão para a igreja, para o templo, esperando algo extraordinário. Algo extraordinário há 12.000 anos Deus já fez, enviando o Filho dele. Agora o que nós precisamos é o quê? Andar com Deus. Andar com Deus. As pessoas, elas procuram os seus amuletos espirituais. Elas se agarram em coisas que muitas das vezes é o que Deus espera de mim, de você. Ou você falando em língua, ou você tendo o dom de cura, de maravilha e etc. Não depende. A minha salvação não depende disso. A minha salvação depende do que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Agora, se eu vou falar em língua, se eu vou ter dons de cura ou não, cabe isso a Deus e o Espírito Santo de Deus. Não compete a mim, mas Paulo fala, procurai com zelo. Eu devo procurar com zelo o dom. Os dons do Senhor, procure com zelo. Você que muitas das vezes fala, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, sabe sim. Você não sabe orar, você não sabe interceder por alguém, você não sabe ministrar a cura no nome santo de Jesus. Agora quem vai curar é Jesus. Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitas das vezes, situações que nós passamos é para que Deus venha tratar de nós. Você vê que Elias, de contraste com Enoque não fez nada disso. A Bíblia não descreve. A Bíblia descreve que Enoque andou com Deus. E Deus levou ele, arrebatou, foi tirado às pressas daqui. Ele o agradou, o andar de Enoque agradou a Deus. E o nosso andar? Não adianta eu pular no poder, como se diz, falar em língua estranha, do reteté. E como que eu estou andando com Deus? Qual é o meu comportamento? Quais são as minhas atitudes? Que exemplo eu estou dando no meu lar, na minha família, no meu trabalho? Essa pergunta que eu faço para mim e depois para você. Porque hoje há uma procura muito grande de pessoas querendo pregar, querendo
pular no poder e etc. Para mostrar que tem Deus. E aqui mostra Enoque. Enoque, a Bíblia não descreve que ele fez descer o fogo do céu, como fez o profeta Elias. Ele não cerrou os céus, como Elias cerrou, e não choveu por 3 anos. Ele não fez os milagres que o profeta Elias fez, e tantos outros profetas. Mas Enoque, ele andou com Deus. Cuidou da sua família, trabalhou, pagou suas contas, teve filho, como descreve aqui. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Me vem aqui a memória, outro homem de Deus, pai da fé, Abraão. Peregrinou sobre uma terra que, depois de 400 anos, Deus levantaria um libertador, o homem de Deus Moisés, para libertar o povo. E nem Moisés entrou naquela terra prometida. Ele entrou depois, quando Jesus está orando lá na transfiguração, e aparece Elias e Moisés falando um para o outro a respeito de Jesus. Mas Moisés peregrinou, saiu do Egito com o povo. Josué que foi entrar. Isso leva o que a entender? Que Abraão, ele creu na promessa. Moisés também creu. Josué que foi executar, foi entrar na terra prometida. Então muitas das vezes nós queremos tanta coisa diante de Deus, e Deus, ele só quer uma. Me fez lembrar, sabe de quem? De Maria, Marta e Maria, quando Jesus ia na casa de Lázaro. A palavra de Deus diz que eram amigos do Senhor, e Jesus se sentia bem ali. Jesus se sente bem na sua casa, no seu coração, porque Jesus vai aonde ele se sente bem, aonde ele vê que é um coração adorador, um coração sedento dele, que ama ele, que ama a sua palavra. A palavra de Deus diz que quando ele chegava ali, a Maria se lançava aos pés, e Marta, afadigada, ela reclamava com o Senhor Jesus: mestre, tu não se incomoda não, eu aqui? E outras palavras: estou cheio de serviço. Aí Jesus fala: Marta, Marta, por que estás afadigada? Somente uma coisa é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Outro episódio era João. A palavra de Deus diz: João deitava no peito do Senhor. Ele amava o Senhor Jesus. De 12, os mais chegados eram Tiago, João e Pedro. Mas dos 3 era João. João amava o Senhor Jesus a ponto de deitar no peito dele. E você vê lá na frente Deus revelando os mistérios para o apóstolo João, quando ele é abandonado na ilha de Pátimo. Deus dá a ele as epístolas de João 1, 2 e 3, e dá o livro das grandes revelações do futuro, do que nós estamos vivendo, do que ainda vai ser vivido, ainda vai passar por essa terra, que é o livro de Apocalipse. Então, assim, quem vai escolher e quem vai dar o dom é o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, de acordo com a vontade dele. Jeremias, o pai dele tinha separado ele para ser sacerdote, mas Deus aparece para ele e ele fala: Senhor, eu não sei falar, sou uma criança. Falou: não digas que és uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. É Deus que nos escolhe, não é nós que escolhemos a Ele. E da mesma forma, é Ele que nos vocaciona. O dom quem dá é Ele, um para pastores, outro para doutores, outro para evangelistas, etc. Quem faz é Ele. O problema de hoje é que os líderes, os ministérios não estão deixando o Espírito Santo de Deus fazer. Estão querendo fazer na frente dele.
não espera, não consulta. Se você vê os profetas, eles consultavam a Deus. Os discípulos consultavam a Deus. Davi ia para a guerra, mas também consultavam a Deus. Hoje nós não queremos consultar mais a Deus. Nós estamos atrás do avivamento. E o avivamento já está aí. Quantas almas o Senhor tem tocado nesses últimos dias? Quantas pessoas têm se arrependido dos seus pecados? O maior avivamento é quando uma alma se arrepende. Quando uma alma recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O maior avivamento é quando nós abandonamos o pecado. A palavra de Deus diz quando Deus escolhe Neemias para a construção de Jerusalém, depois que Nabucodonosor veio e destruiu toda a Jerusalém, derrubou os muros, ateou fogo nos portões. A palavra de Deus diz que alguns irmãos foram até Neemias e Suzã, e chegando lá contaram para Neemias: tu sabes, Neemias? Não. Entraram na cidade, o rei Nabucodonosor, levaram os nossos irmãos cativos, tearam fogo nos portões, derrubaram as muralhas, e os que estão lá estão sofrendo. A palavra de Deus diz que Neemias orou a Deus por 3 meses, jejuando e orando, até que um dia, para ele falar com o rei viu ele de cabeça baixa. E ele era o copeiro do rei, ele estava sempre na presença do rei. O rei Artaxerxes pergunta a ele num dia: por que estás triste, Neemias? Posso imaginar que Neemias serviu o rei com alegria. Posso pensar que ele trocava papos com o rei, papos saudáveis, e muitas das vezes até conselho. Podemos pensar assim, porque Deus capacita os seus. Ele dá sabedoria, ele dá estratégia. Mas o rei olhou para o semblante de Neemias, e Neemias: Senhor meu rei, como poderia eu estar alegre, sabendo que meus irmãos estão em grande ruína? E ele conta a história para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes libera ele, e além de liberar, libera materiais para que ele chegue até a cidade de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que Neemias convoca o povo, levanta homens, multidões para ajudar a ele na construção do muro. Tu pensa que o inimigo ficou calado, quieto? Não. Foi lá perturbar Neemias. Mas Neemias virou e falou: estou numa grande obra, eu não posso parar. Toda vez que você estiver numa grande obra, e a grande obra é a obra do Senhor, o inimigo vai tentar usar alguém para querer te parar, com palavras para te desanimar. Mas não dê ouvido, porque quem te chamou te garante. Quem chamou Neemias garantiu Neemias. Daqui a pouco Neemias preparou o povo, que uma mão estava com a espada e com a outra trabalhando. Levou 52 dias para a construção do muro. Construíram o muro, botaram os portões. Daqui a pouco Deus levanta Esdra, e Esdra vem lendo sobre a aliança de Deus, que Deus fizera com o seu povo no Monte Sinai, no tempo de Moisés. E o povo ouviu a palavra de Deus na aurora do dia, no arraial do dia, até o anoitecer. E o povo choraram. E o povo se arrependeram dos seus pecados e fizeram uma aliança com Deus. E foi um grande avivamento. O maior dos avivamentos é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, e nos voltamos para Deus. As pessoas querem cair no poder, as pessoas querem falar em língua, mas muitas vezes quando sai ali do culto, não sabe nem qual foi a palavra que foi pregada, não levou nada para ela como aprendizado. O maior avivamento é você ser cheio do Espírito. Ele vos convencerá do vosso pecado, da justiça e do juízo. Quem? É o Espírito Santo, irmão. É Ele que alegra o nosso coração, é Ele que nos fortalece. E hoje as pessoas nas igrejas andam desanimadas, não louvam com fervor, não pregam com fervor,
Por quê? Porque estão esperando um grande avivamento. O avivamento já está aí. Ele já veio, o Espírito Santo de Deus, há 2000 anos atrás. Ele só está esperando que eu e você possamos dar lugar a Ele, ter lugar a Ele. Muitas vezes as pessoas querem voar, querem falar línguas estranhas. Se Deus te capacita, fala. Se Deus dá o dom de cura, cura em nome dEle. Prega em nome dEle. Vai do teu jeito. Eu não preciso ser igual a ninguém. Deus tem uma unção para cada um. E Enoque andou com Deus. Não falou em línguas, não pulou no poder, não pregou a palavra, só andou com Deus. É tudo que nós precisamos. Anda com Deus. Abraão andou com Deus e fez tudo como Deus mandou. Errou porque era homem como eu e você, vai errar. Deus não espera a perfeição, mas Deus espera um coração quebrantado, contrito, um coração que se arrependa. Essa é a marca do avivamento na vida de uma pessoa. Um coração quebrantado e contrito, um coração adorador, um coração que tenha fervor, que ame a Deus, que ame as coisas de Deus, que ame a palavra de Deus. É o que está faltando no nosso meio. E nós criamos expectativa no homem, no pregador. E o pregador traz essa responsabilidade. Chega na hora, ele não pode fazer nada, a não ser pregar a palavra. E as pessoas ficam naquela fissura, naquela ânsia de querer pular, de rodar. Roda aí no poder, pula. O Espírito Santo não vai vir, não, ele já veio. Ele já está aí. Ai que nós, se ele não viesse. Jesus falou, é bom que eu vá para o meu Pai, porque eu rogarei a Ele e Ele virá o Consolador. Ele não vai vir, Ele já veio. Depois que Jesus ressuscita, Ele fica 40 dias aqui na terra. Ele ascende ao Pai. Primeira coisa que Jesus faz é ir ao Pai pedir ao Pai, envia o Consolador. Pai, envia o Consolador. Pai, envia o Consolador. E ele ficou aí por muito tempo fazendo isso. E o Consolador veio. E ele já está aí, esperando uma atitude de mim e sua, de amar a Ele, de amar a sua palavra, de falar de Jesus para alguém, de falar do seu amor para aqueles que sofrem, para aqueles que choram. Você aí que tem alguém doente na sua casa, fala do amor de Jesus, coloca uma pregação da palavra de Deus para essa pessoa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 10:17, que Enoque andou com Deus. E para finalizar, vamos ver aqui de novo. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Que nós venhamos andar com Deus e deixa que o Espírito Santo faça a obra dele em cada um de nós, porque só Ele conhece os nossos corações, as nossas limitações. Ele conhece as nossas falhas, as nossas necessidades. E ai de nós, se o Espírito Santo não intercedesse por nós, com gemidos inexprimíveis. Receba essa palavra em nome de Jesus. E ande com Deus. E Enoque andou com Deus e já não era mais. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.